Na Europa isso não é aceitável, de forma nenhuma. Ou seja, livre concorrência pressupõe, se o português quer ir instalar na Espanha, vai se instalar na Espanha, faz produção na Espanha. Mesmas condições do espanhol. O espanhol quer vir para Portugal, vem para Portugal. Mesmas condições do português. Igual com o inglês que venha para Portugal, com o português que vai para a Inglaterra, qualquer dos 27 países. Pura igualdade. Porquê? Porque o recurso é escasso e quanto maior cuidado houver na sua aplicação, melhor para o consumidor, melhor para a economia, melhor para a redistribuição da riqueza. Não é uma questão política. Não é uma questão política. É uma questão de racionalidade econômica. Racionalidade econômica. E é isto que é importante. O mundo é um mundo escasso, economicamente. Não há ilimitadamente recurso. Tem que ser bem gerido. A livre concorrência potencia, torna mais evidentes a capacidade de produzir bem. Porque se o empresário não produz bem, perde a possibilidade de ser empresário. Porque o outro que está produzindo melhor vai produzir mais barato, vai vender mais, logo ele vai perder, vai deixar de ser. Essa concorrência permite, então, a boa gestão dos recursos. E, finalmente, um último objetivo, que o Brasil deveria ter também como presentes, que é o problema do regionalismo interno. Quando se fala de São Paulo versus o resto, está-se falando na urbe desenvolvida versus o resto. E o resto tem diferenças muito grandes. A criação do mercado interno. O que é que isso significa? Significa que aquilo que hoje já há muito, não é? Eu pego na minha moeda, que é o euro, saio e vou até a Finlândia com os euros, pago em euro, tudo é euro. Às vezes é um pouco mais barato, às vezes é um pouco mais caro, não tem nenhuma diferença. Eu fico surpreendido, digo, pô, refeição é cara, não é? No restaurante, mas o leite é o mesmo preço. Manteiga custa a mesma coisa na Finlândia que custa em Portugal. Mas na Finlândia, mas se ganha muito mais na Finlândia que se ganha em Portugal. É verdade, se ganha muito mais. Mas também se gasta muito mais. Por exemplo, 1/3 do salário do finlandês é para aquecer a casa, senão o cara morre de frio. Em Portugal, quando eu saí, estavam 22 graus. Não preciso de tanto aquecimento assim. Portanto, a minha fatura de chofagem é muito menor do que é a do finlandês. Então, o finlandês e o luxemburguês têm que ganhar mais que o português. Inevitavelmente, porque precisa de gastar 1/3 do seu salário aquecendo sua casa. Porque senão não sobrevive, morre. Então, tem diferenças que às vezes são diferenças nominais. Tem diferença de economia? Tem. Tem diferença de riqueza? Tem. Mas isso não impede que o sistema possa funcionar. Vamos andando. Ora, muito bem. Como é que se resolveu o problema com que vocês estão aqui neste momento, que é o problema das muitas legislações? Existem 27 códigos IVA em Portugal, mas todos eles, sem exceção, obedecem a essa diretiva 112 de 2006, que é uma espécie de código de IVA europeu. Tem 300 e muitos artigos, quase 400, se não estou em erro, ou até mesmo 400, e regulamenta as várias questões do IVA. Quem deve IVA? Quem é que é sujeito passivo? Quem paga? Quem não paga? Em que local é que deve ser considerada a operação, conforme o tipo de operação? Prestação de serviços, como é que não é? As alíquotas, em que banda é que devem estar? Tudo isto está regulamentado num diploma europeu. Funciona um pouco, se vocês quiserem, como uma lei complementar vossa, não é? Uma lei complementar. E o que é que os Estados fazem? Os Estados adaptam a sua legislação ao que está no Código Europeu, por assim dizer, do IVA, a lei europeia do IVA. E, para vocês perguntam, mas pode ter originalidades? Pode. Se a lei permitir. Se a lei europeia permite a opção, você opta. Dou um exemplo, para vocês saberem, concreto. Por exemplo, a lei europeia diz, ou determina, pode ser tributadas as operações financeiras. Se o Estado quiser. Se o Estado quiser, pode tributar. Nenhum Estado tributou. Outra situação. Pode tributar a aquisição de imóvel novo, casa nova, comprada. Pode tributar. Primeira operação, pode tributar. Alguns Estados tributam, outros Estados não tributam. Porque a lei diz, pode. Tem opção. Então, o Estado opta. Mas diz que sim, outras opta por não. Por circunstâncias que têm a ver com outras formas de tributação, do património ou outras situações. Mas se a lei europeia determina, por exemplo, a alíquota dos serviços de saúde é zero, ou a isenção, o Estado não pode tributar os serviços de saúde. Vocês entendem? Então, a lei europeia tem permissões e comandos que são inabaláveis. Você diz, bem, mas o Estado faz. Tudo bem, o Estado faz, a Comissão bota um processo no Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça declara como ilegal aquela norma do Estado e o Estado tem que indemnizar não só os utentes a quem fez pagar, como também, às vezes, a própria União Europeia. Estão vendo? Então, o sistema funciona numa lógica que é uma lógica de permissão ou
determinação. O que é obrigatório e o que é facultativo. Quando se fala em lei nacional, lei complementar aqui, é óbvio que esta solução também é viável, não é? Por exemplo, em situações que são economicamente neutrais, lembram? Não discriminatórias. Se há Estados que precisam, por exemplo, tributar a agricultura, se a lei disser o Estado pode tributar a agricultura até ao montante de, por exemplo, 5%, bom, então tudo bem. É uma opção do Estado, pode isentar ou tributar. A lei é que tem que permitir. Portanto, a forma como você faz a lei é que tem que refletir as dificuldades regionais de cada um dos Estados. E tem uma outra coisa que é importante, que é derrogações negociáveis. Por exemplo, quando Portugal aderiu, tinha um conjunto de problemas na sua economia e negociou um conjunto de derrogações. Disse assim, esta norma, aquela norma e aquela norma, eu vou aplicar de uma forma diferente. A União Europeia disse, bom, espera aí, vamos lá, vamos sentar. Quanto tempo você precisa? Eu digo, 20 anos. Não, nem pensar, 20 anos não é negociável. Portanto, tira o cavalo, não pode. Vamos, 10. Não, 10 ainda é um pouco demais. Vamos ver, eu dou 10 a você nessa, dou 5 anos nessa. Então nós tivemos períodos em que tínhamos uma diferença em relação ao resto da Europa. Foi o período necessário para ajustar a economia, garantir a receita e permitir a viabilização do IVA nessas áreas. Estão vendo? Portanto, isto também é possível. A Europa tem flexibilidades, negocia a derrogação, mas faz consagrar no código. Diz, país tal, tal, tal e tal tem derrogações na alíquota tal, tal e tal, ou no produto tal, tal e tal, ou no serviço tal, tal e tal. Estão vendo? Isso é possível fazer. Isso não é contra, ou seja, não é o 8 nem é o 80, não é o caos tributário ou a ditadura tributária. Tem fórmulas. Se tecnicamente é justificado, porque tem que ter uma justificação técnica, não pode ser só de vontades, tem que ter justificação técnica, é possível negociar com a Comissão e dizer, olha, eu estou precisando de uma derrogação aqui. Tudo bem, por quê? Porque eu estou com fraude e evasão, estou com um problema grave de fraude e evasão no setor, preciso de mudar essa situação. Tudo bem, me dê os números. Os números são analisados e, ok, tudo bem, nós aceitamos. E fazem publicar. Portugal tem uma derrogação nesta área, pelas razões tal e tal, durante o período tal. Estão vendo? Portanto, isto é possível na Europa e funciona na Europa todos os dias. Não pensem que são só países como Portugal, que são dos menos ricos da Europa. A Áustria, que é um país rico, precisou de uma derrogação na área das empreitadas. Porquê? Porque muitos empreiteiros iam fazer os trabalhos na Áustria e não pagavam nenhum imposto. E a Áustria disse, pô, espera aí, quer dizer, estou perdendo o imposto que está entrando, por outro lado, estou perdendo também os nacionais que estão passando fatura que não está sendo declarada. Então, como é que é? Pediram derrogação, foi aprovado por unanimidade logo. Então, eles passaram a dizer, quem fizer trabalho aqui, paga aqui. Depois eu envio o dinheiro de volta. E foi aceito perfeitamente, sem nenhum problema. Como veem, há uma flexibilidade dentro de uma lógica que é uma lógica de princípio que não é ultrapassável. Pergunta-se, viola-se a neutralidade? Não. Viola-se a não discriminação? Não. Você entende? Os princípios não estão em causa. Então, dentro da não violação do princípio, há flexibilidade necessária à boa gestão do problema. Então, esta é a parte da contradição. 27 países, 21 línguas, 2 alfabetos, mas um só IVA. Um só IVA. Há 27 códigos, mas são códigos de aplicação da diretiva comunitária. Tem que estar conformes à diretiva comunitária. É claro que, como digo, quando a norma diz pode ou não, o Estado opta por fazer ou não fazer. É uma opção do Estado, ele é que sabe como é que gera as suas receitas, certo? E como é que faz a coisa. Agora, não é contra a norma. A norma tem que ser respeitada.